realmente se dá aquilo que a gente busca nos relacionamentos, porque o relacionamento ele não vai te suprir em nada. Ele é só para complementar, para que tu tenha um parceiro, para que tu tenha uma pessoa ali para confiar, uma pessoa para dividir a vida, mas não para suprir as tuas necessidades. Então... Oi, seja bem-vindo em mais um bate-papo com Bia. E aqui a gente conversa sobre várias coisas. Hoje eu vou gravar um pouquinho fora do que normalmente eu gravo, porque tá sol e o meu celular que eu gravo com fone descarregou, enfim. Mas eu vou gravar para trazer um tema pra gente conversar. A gente sabe que aqui é um bate-papo rápido, prático e objetivo. É para que tu ouça pela manhã, no final da noite, no caso... no final da tarde, né? Pro início da noite ali, antes de dormir, para que a gente possa entender alguns conflitos, algumas situações que nós mulheres passamos, e é isso que eu trago aqui. É esse contexto todo que envolve o nosso emocional, a nossa paz interior e como que a gente alcança certas coisas na nossa vida. E o que eu te trago aqui é sempre coisas que eu passei ou que eu acabei indo atrás para descobrir, estudando e tudo mais. E esse tema de hoje eu vou, obviamente, pincelar ele, mas é uma conclusão que eu cheguei e pode ser que faça sentido para a tua vida também, pode ser que tu sinta que para ti pode ser que seja igual também, tá? Mas antes de eu começar, se tu tá no Spotify, segue aqui o programa no Spotify, ou se tu tá me vendo aqui pelo YouTube, não se esquece de se inscrever, porque isso também faz com que outras mulheres tenham acesso a essa mensagem, talvez uma mulher que esteja realmente precisando até mais do que tu, e aí essa mulher vai ter acesso porque tu curtiu, e aí outras pessoas também vão ter acesso. Então curte, se inscreve aqui no canal e bora pro papo de hoje, que é um papo sobre como que a gente pode atrair uma relação saudável sem ficar desesperada e louca, né? A gente sabe que... O que eu percebo é que muitas mulheres, elas estão alcançando muitas coisas na vida, mas essa questão de relacionamento, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, porque a gente acredita talvez que não seja tão importante quanto a gente se preparar para isso, quanto para conseguir os nossos outros objetivos, principalmente os objetivos profissionais. Então a gente acaba crescendo com essa ideia de que para o amor e para a relação, uma relação saudável, a gente não precisa melhorar em nada, a pessoa precisa aceitar a gente do jeito que a gente é, que não tem muito o que a gente fazer, que Deus vai simplesmente enviar. Mas eu vim aqui te dizer, como experiência própria, que muitas das vezes a gente precisa modificar muitas coisas, comportamentos, a nossa comunicação, a nossa forma de se expressar. E toda essa mudança unindo o espiritual, unindo uma rotina que seja saudável, unindo o nosso mental, tudo isso vai fazer diferença pra gente atrair um amor que seja saudável. Como eu falo sempre aqui no canal, sempre aqui nessa nossa conversa, na verdade, a gente atrai tudo aquilo que nós somos, né? Principalmente uma relação amorosa, ela é um reflexo de quem nós somos. Então, eu sempre falo esse tapa na cara aqui, que às vezes a gente atrai coisas que a gente não quer, pessoas com comportamentos que a gente acha completamente absurdos, mas de certa forma a gente aceitou aquilo, a gente atraiu aquilo, porque certas coisas em nós precisa ser trabalhada. Então, no meu caso pessoal, quando eu atraí o relacionamento que eu tenho hoje, que é muito, muito aquilo que eu realmente imaginava de um relacionamento, mas eu também não achava que seria possível a gente ter um relacionamento onde tem comunicação, onde tem respeito, onde tem tudo aquilo que a gente necessita. Só que eu também não fiz esse trabalho de uma forma consciente, né? Eu tô te trazendo isso agora porque depois eu fui perceber que eu fiz esse trabalho interno, sem perceber, mas eu fiz. Então, assim, o que eu fiz? Naquele momento em que eu tava me sentindo, assim, muito aleatória, com esse sentimento de relacionamento não ter dado certo,
eu fui me trabalhar e fui tentar entender o que pra mim eu precisava melhorar, na verdade. Então, um principal ponto para que tu te prepare para receber o amor e atrair esse amor, um ponto principal é tirar o foco do amor de outra pessoa, de receber aquele relacionamento e mudar o foco para si mesma. Quando tu muda esse foco para si mesma, tu consegue enxergar que o outro vem com naturalidade, quando a gente está preparada. Então, se tu tá buscando, significa que tu tá com o olho muito fora, tentando encontrar em outras pessoas esse relacionamento, essa realização. Então, muda o foco para si mesma e começa a se amar de dentro para fora, começa a realmente se dar aquilo que a gente busca nos relacionamentos, porque o relacionamento ele não vai te suprir em nada, ele é só para complementar, para que tu tenha um parceiro, para que tu tenha uma pessoa ali para confiar, uma pessoa para dividir a vida, mas não para suprir as tuas necessidades. Então, o primeiro ponto que eu comecei a fazer sem perceber foi focar em mim, foi focar no meu autoconhecimento, foi ler mais, foi assistir vídeos que me mostravam como que eu poderia viver a minha vida de uma forma melhor. Então, esse vídeo aqui, se tu está assistindo, já é um passo para isso. Então, assim, esses conteúdos, eles vão te direcionar sobre como a gente pode fortalecer esse nosso amor próprio. E isso vai te ajudar, obviamente, a atrair uma pessoa que seja alinhada com o que tu quer. Porque, às vezes, a gente está tão na sede, na ansiedade de buscar uma outra pessoa que a gente acaba esquecendo que ela vai ser o espelho de quem nós estamos sendo agora. Uma outra coisa que eu posso te dizer também que eu fiz foi melhorar a minha comunicação. Eu saí de uma comunicação muito reativa e forte, assim, para uma comunicação amorosa comigo mesma. Para uma comunicação mais vulnerável comigo mesma. Comecei a entender os meus sentimentos, a buscar melhorar como que eu lido com as minhas emoções, o que era legal eu fazer, o que não era legal. Então eu comecei a melhorar isso, fazer uma lista de coisas que eu gostaria de mudar, de qualidades que eu achava que era qualidade, mas que no fim eram comportamentos que não eram legais. Então, assim, quando a gente modifica essas coisas, a gente também vai atrair um novo tipo de pessoa, uma nova relação. Porque se tu continua sempre fazendo as mesmas coisas e agindo do mesmo jeito, a gente vai atrair sempre as mesmas coisas e o mesmo tipo de pessoa para nossa vida. Então, melhorar essa comunicação, entender como é que tu tá te posicionando, como é que tu lida quando está com raiva, quando está triste, né? Entender que as pessoas, elas não têm culpa do que a gente sente, que a gente tem que lidar com o que a gente sente. Então, esse segundo passo é aprender a lidar com as tuas emoções. Isso é uma coisa que tu precisa só ter um tempo mesmo. Então, assim, eu tirei um tempo pra mim. Eu lembro que eu acho que foi uma média de uns 3 meses sabáticos para eu começar a melhorar, para eu começar a entender o que eu sinto e como lidar com isso. E tem muito conteúdo, muitas informações na internet que pode te ajudar. Eu aprendi tudo na internet, então esse estudo autodidático, ele te ajuda demais, porque é uma descoberta tua contigo mesma. E ninguém vai te encaminhar, dizer, vai por esse caminho. A gente pode te dar uma ideia, como eu tô te dando agora, mas para conseguir realmente fazer acontecer, vai depender muito de ti, porque às vezes tu quer, mas fica deixando pra lá, acha que isso não vai fazer diferença. Mas se tu tá aqui nesse vídeo entendendo que as coisas só estão se repetindo, é porque tu precisa realmente que isso aconteça de verdade. Um terceiro ponto é justamente essa solitude que a gente precisa para alimentar o nosso eu próprio e entender aonde a gente precisa melhorar. Se a gente está muito rodeada de várias pessoas o tempo todo, a gente não consegue ter esse tempo para fazer essa análise. Então, eu lembro que eu fiz essa reclusão, né, esse tempo sabático, para eu realmente começar a me transformar. É bem aquela coisa que a borboleta faz, sabe? Antes de se transformar em borboleta,
é fazer aquele casulo. Então, pode ser que tu esteja necessitando disso nesse momento. Então, esse casulo que a gente entra, que a gente sente essa necessidade, às vezes, na verdade, esse casulo ele é essencial para que tu comece a colher os frutos das coisas que tu tá plantando. Muitas mulheres ficam assim, poxa, eu já fiz de tudo, não sei o quê, mas às vezes tu vai olhar, ela tá agindo da mesma forma. Então, se eu tô agindo da mesma forma, eu não vou conseguir colher novos frutos daquilo, né? Então eu preciso agir, eu preciso dar um chacoalhão em mim e entender que existem certas coisas em mim que precisam ser mudadas. Por exemplo, eu sou muito insegura. Eu era bastante insegura, eu lembro que eu tinha era um medo de acontecer tal coisa, e esse medo, ele acaba atraindo. Eu ouvi uma frase até ontem, de algo que eu tava vendo, que eu ouvi assim, que quando tu olha pro abismo, o abismo olha de volta. Então, se a gente foca em ter insegurança, em ciúme, em situações que te colocam assim, sabe, te deixam cada vez mais insegura, tu olha pro abismo e aí tu vai atrair um abismo, um relacionamento que te coloca ainda mais insegurança, um relacionamento que te traz mais conflitos, relacionamento, sabe? Assim, então, se tu olha pro abismo, ele vai olhar pra ti. Então, se tu tirar esse olho do abismo, que no caso é um relacionamento, e olhar pra ti mesma, tu vai começar também a atrair essas coisas boas que tu vai começar a aflorar dentro de ti. Mas, às vezes, tu simplesmente, como eu não fazia, a gente sai correndo pela vida e a gente quer que tudo se resolva o mais rápido possível, a gente quer conseguir isso, quer conseguir aquilo e acha que aquele ponto essencial de pausa, ele não é tão importante. E, na verdade, é ele que vai te trazer cada vez mais resposta. E aí, quando eu estava falando sobre a situação da gente se entrar no nosso próprio casulo, se tu nunca fez isso, é algo assim que transforma a gente, me transformou. Em 3 meses eu consegui coisas que eu não conseguia há muitos anos. Então eu não entendia que esse casulo, o que eu fazia? O que é esse casulo? É tu acordar e tu não estar ali sempre, né? Eu sempre voltando para as redes sociais. Te afastar um pouquinho das redes sociais, ler mais, estar ali rodeada de pessoas que tu percebe que querem o teu bem e te afastar daquele mundaréu de gente que muitas das vezes só te afasta do teu próprio objetivo. E aí tu te torna a tua própria vilã da tua história. Então esse afastamento não é uma coisa pra gente, eu quero causar. Não, é porque tu precisa disso pra que tu te fortaleça, senão tu fica sendo bombardeada de um monte de informação e não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. E para finalizar, nesse silêncio que a gente tem e que eu tive ao longo desses 3 meses, mais ou menos ali 3, 4 meses que eu fiz esse silêncio, aí eu comecei a ter uma intuição mais aflorada. Então eu comecei, na verdade, a ouvir mais a voz de Deus e me expor mais para que Deus falasse comigo. Então ele começa a direcionar. Eu acredito que Deus começa a entender, nossa, agora ela tá se preparando para, então eu posso enviar ali as coisas boas que eu tenho para ela. Até porque se Deus te envia um relacionamento legal e tu não está preparada, tu não tá com os olhos abertos e com o coração aberto para receber, o relacionamento passa. A pessoa não chega no momento certo e as coisas não dão certo, apesar de parecer que era a pessoa certa, sabe? Então, assim, quando Deus percebe, poxa, ela tá se trabalhando, eu acredito que ele pensa nisso, né? Que ela tá indo ali no caminho que eu escolhi pra ela, de que ela entenda que ela é muito importante, ela vai começar a receber. E foi aí que eu comecei a atrair esse relacionamento sem perceber, porque eu comecei a focar em mim e o externo, ele vai te dando respostas daquilo. E aí eu atraí o meu relacionamento de hoje. Nós estamos juntos já há 5, vai fazer 6 anos, já casamos, então muita coisa que eu nem imaginava que ia acontecer, eu me preparei naquele momento. Então pode ser que tu precise ainda te preparar, fazer uma pausa
olhar mais para ti mesma e começar a não só ficar olhando para si mesma, na verdade. Não é só olhar, é colocar em prática, é entender que se tu precisa mudar certos hábitos, tu precisa mudar certos hábitos. Se tu precisa, de repente, melhorar tua comunicação, eu falo sempre sobre comunicação porque eu era péssima na minha comunicação. Eu não sabia falar sobre o que eu sentia. Eu só chorava, então eu não sabia lidar com os meus sentimentos. E aí, quando tu começa a aprender isso, tu começa a criar uma relação saudável e a atrair isso também. Então, pode ser que o teu caso não seja a comunicação, tu consegue te comunicar legal e tudo mais, tu é uma pessoa bem comunicativa, bem extrovertida, mas o teu problema é sentir insegurança demais com a pessoa, é sentir que vai ser largada a qualquer momento, é sentir que vai ser apunhalada pelas costas, e esse pensamento ele te devora e ele começa, na verdade, a controlar o teu comportamento. Desculpa. Ele começa a controlar o teu comportamento. E aí, obviamente, o relacionamento deixa de ser saudável e passa a ser algo que não é legal e vai minando ali o relacionamento com pequenos hábitos. Então, o relacionamento ele é formado de pequenos hábitos. E se a gente não mudar, dificilmente a gente vai atrair pessoas que também tragam não essa perfeição, porque relacionamento nunca vai ser perfeito, ele sempre vai ter que ser melhorado. Mas uma pessoa que combine ali com o que tu quer pra tua vida, né? Então, foi assim que eu atraí um relacionamento muito bom e eu acredito também que possa ser um caminho para que tu também atraia isso, tá bom? É isso, pra quem também sente assim, caramba, eu estou num relacionamento bom, pra manter um relacionamento bom, a gente precisa estar se trabalhando também todos os dias, o tempo todo, porque a gente tá aqui pra construir, se reconstruir, na verdade. E isso vai te trazer muito sentimento positivo, muita coisa boa pro teu relacionamento. Então é isso, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Eu tenho focado em fazer vídeos e áudios todas as terças e quintas, então eu ainda estou aqui no meu foco. Se tiver algum tipo de conteúdo que tu queira ouvir aqui também, pode compartilhar aqui comigo. O nosso bate-papo, que eu espero que te construa, eu espero que seja algo positivo para ti, porque foi assim que eu também consegui melhorar muito o meu emocional. Foi vendo conteúdo, foi batendo papo, foi conversando e tudo isso faz diferença na nossa vida. Então até o próximo episódio. Um beijo. Não. Deixa o bicho viver.